Seja bem-vindo à parte 2 do episódio 4 sobre saúde do homem. Bom, onde e quando deve começar as ações de saúde do homem? Se a gente lembrar da parte 1 do vídeo, a saúde do homem ela pode ser trabalhada desde a infância. E como a gente trabalha a compreensão de que o indivíduo ele faz parte de um núcleo familiar, nós podemos pensar a saúde do homem antes desse homem ser gerado, ou seja, com os pais irresponsáveis ainda durante o pré-natal. É importante que a gente pense na formação familiar no que tange o seguinte: o comportamento das pessoas ele é determinado por questões não somente biológicas, mas também culturais e sociais, ou seja, nós aprendemos a nos comportar dependendo do nosso meio. Então, a ideia do ser homem ela é construída historicamente, socialmente e também com elementos da vida de cada indivíduo, ou seja, o ser homem, ele não está preso somente a ter pênis ou ter vagina, mas sim como este indivíduo ele é educado a se ver e a se ver no mundo. E a partir daí ele aprende qual é o conjunto esperado de comportamentos que está ligado a essa ideia de gênero, na medida em que é repassado para ele e ele também vai acabar vivenciando isso durante a sua história de vida. Então, quando a gente compreende que o ser homem e o ser mulher não está ligado a características biológicas, nós começamos a compreender de que o ser homem, ele é implicado de uma ideia de gênero e também de conceitos que tendem a variar conforme o seu local de moradia, o seu grupo de pessoas, o seu contexto socioeconômico, todos esses conjuntos de experiências, de conhecimentos e de influência na sua formação enquanto ser humano. Então, os profissionais da atenção primária, quando começarem a pensar na oferta de serviços para a saúde do homem, não pode pensar somente em trabalhar com o público adulto. A gente tem que pensar no que o ser homem vai implicar em comportamentos esperados desde criança. Sim, isso é muito pesado. Então, a ideia equivocada, completamente preconceituosa e danosa de que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, isso acaba limitando e impondo um conjunto de comportamentos totalmente inadequados que geram aprisionamento e sofrimento em indivíduos, na medida em que você reforça comportamentos repletos de ideologia, né? E que não trazem ao indivíduo a ideia de liberdade e respeito à sua subjetividade. Então, muito cuidado quando você pensar que, porque eu vou trabalhar o outubro rosa e o novembro azul, eu tenho que criar camisa rosa, criar camisa azul. Tem gente que desenha bigode e outras características teoricamente ligadas ao sexo masculino. Então, por favor, a gente tem que utilizar a nossa cabecinha para desconstruir, pensar e reutilizar o nosso espaço e os nossos aparelhos sociais para ter a liberdade de acolher esse público que se reconhece como homem ou que se identifica como homem e, a partir disso, ter serviços acolhedores. O nosso papel na formação, desenvolvimento e elaboração de políticas públicas a primeira coisa, é valorizar a vida e ser acolhedor às demandas do usuário. E isso não valorizando ideologias, não valorizando aspectos comportamentais que vão acabar reduzindo o acesso da nossa população. Então é muito importante que a gente pense isso, tanto na formulação de políticas públicas, quanto na gestão de serviços, quanto na criação de campanhas e execução de serviços de saúde. Muito cuidado. A ideia do ser homem, ela é passada de geração a geração, ela é perpetuada na fala, em comportamentos, na criação de campanhas de mídia, de comerciais, de filmes. E aí a gente vai acabando construindo e reforçando aspectos extremamente negativos sobre o que é ser homem.
e os derivados disso. Por exemplo, no Outubro Rosa, se pensa que campanhas ligadas ao dia, à valorização da saúde feminina, tem que ter aspectos de cosméticos, de valorização de beleza, sorteios de batom, dias em spa, a doação de itens ligados somente à autoestima daquilo que seria considerado comportamento feminino. E isso é completamente inadequado, machista, limitador também do comportamento da mulher. E a mesma coisa a gente impele ao Novembro Azul, né, na qual a gente cria e perpetua uma ideia daquilo que seria lidar com o público masculino. E quando a gente faz isso e não questiona o fazer disso, nós acabamos limitando. Por quê? Nessa campanha tão preconceituosa que nós reforçamos, nós não temos serviços acolhedores a indivíduos, a pessoas homossexuais, porque a gente pensa no homem hétero com características biológicas do sexo masculino e com características físicas esperadas de um determinado indivíduo masculino. Então, indivíduos homossexuais, indivíduos bissexuais, indivíduos que não tenham sua sexualidade determinada, serão excluídos do processo. E até mesmo indivíduos heterossexuais, indivíduos que se reconhecem com o próprio sexo, caso não contemplem o aspecto masculino esperado de ser, também não serão bem vistos. Vejam só o quanto limitados, o quanto preconceituosos nós somos. O ser homem não tem nada a ver em usar azul, não pode ser limitado por cor, pela valorização de aspectos físicos, como a utilização de bigode, de barba, de pelos, e valorização de comportamentos esperados do homem, como uma voz teoricamente mais grave, ou um determinado tipo de vestimenta, de postura, e aí os outros conjuntos de comportamentos que se espera desse homem, como uma postura de maior iniciativa, de liderança, até mesmo que justifique comportamentos agressivos para resoluções de questões de risco. Esse homem que ele é invulnerável, né, indestrutível, é o mesmo homem que se coloca em situações de risco, que acaba bebendo em excesso, que ele é vítima e causador de acidentes de trânsito, que ele também é o responsável pelo aumento de casos de violência contra si e contra outros, que ele acaba sustentando, mantendo e aumentando violência contra a mulher. É essa ideia nociva do ser homem que a gente precisa desconstruir. E quando a gente deve desconstruir isso? O mais cedo possível e de forma contínua, e não somente limitada a um mês chamado Novembro Azul. Uma campanha que somente reforça preconceitos, aspectos limitantes da ideia do ser homem. Então, a minha proposta é que o ser homem precisa ser atualizado, desconstruído, reconstruído, questionado, problematizado, para que a gente tenha uma desintoxicação do conceito de ser homem. Ser homem no Brasil, por natureza, já nos coloca em posição de risco para nós e para os outros. E aí sim, nesse processo de desintoxicação do conceito de ser homem, nós teremos a possibilidade de conversar com a comunidade, com as comunidades no plural, a nossa forma de repensar a gestão, a nossa elaboração e execução de políticas públicas e de serviços de saúde. Caso contrário, nós entraremos no aspecto automático de pensar e de fazer, e nada no automático possibilita reflexões. Então, profissionais da saúde, profissionais que lidam com crianças, adolescentes, adultos e idosos, têm que trazer nas suas discussões a possibilidade livre de acolhimento desses indivíduos, que podem ser do sexo biológico masculino ou feminino, mas no que tange a sexualidade, nós temos que ter possibilidade de ter serviços acolhedores e resolutivos. Então, esse é o nosso maior desafio. Ser acolhedor, ser resolutivo e ser
o motivador do aspecto livre da subjetividade do outro. Nós temos que acolher este homem na sua pluralidade e desenvolver estratégias que diminuam sua toxicidade. Tá bom? Apesar desse momento, ele pode parecer muito reflexivo, mas ele precisa ser reflexivo para que a gente deixe ou se distancie a ideia de que ser homem nos coloca ou nos impele a obrigatoriedade de que tenhamos que ser tóxicos conosco e com o outro. Tá bom? Então, para ser homem, eu não preciso ser nem burro e nem agressivo, nem violento, e nem me colocar em posição de risco para resolver meus problemas, e nem colocar os outros em situação de risco. Eu espero que você possa ter gostado deste vídeo e também da nossa trajetória. Curta aqui o nosso vídeo, deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para chegar a cada vez mais pessoas. A gente espera que a gente se encontre num próximo vídeo, ajudando você e seu município a ter possibilidade de melhorar o impacto na gestão e execução de políticas públicas e de serviços de saúde. Tá bom? Muito obrigado, a gente se encontra num próximo vídeo.